E a gente identificou que as cidades que mais cresceram nos últimos 10 anos foram as cidades médias, que são cidades até 500 mil habitantes, né? De 100 a 500 mil habitantes. E isso bate muito de frente com o que eu sempre acreditei e que a IMO sempre busca, né? Que é tentar achar tendências em lugares onde as pessoas não estão olhando. Combina muito com a IMO porque a gente gosta de ir nesses lugares, né? Então não é só você pegar, fazer uma pesquisa quantitativa e falar, eu estudei o Brasil. A gente foi lá. Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, estreando essa temporada de 2026, com convidados muito especiais, com temas muito incríveis, e eu acho que vocês vão gostar muito dessa temporada. A gente convidou uma galera de mercado, pessoas de consultoria, de outros segmentos que vão enriquecer ainda mais o conhecimento que você aprende aqui no Branding Tudo Podcast. Hoje, eu tô com um convidado muito especial que vai falar de um tema que é justamente aquele Brasil que a gente não vê nos boards, aquele Brasil que a gente não vê nas decisões, dentro de uma sala de reunião, de campanha de marketing ou de expansão de negócio. Aquele Brasil das cidades médias. A gente vai falar sobre esse conceito, que é justamente cidades que crescem, elas não são as mais populosas do Brasil, mas elas crescem no ritmo acelerado e tem pouca gente olhando para elas com o olhar que elas precisam. Mas antes de eu apresentar meu convidado, eu me chamo Galileu Nogueira, eu sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio e a sua marca a encontrarem identidade, posicionamento e principalmente diferenciação. Se você acredita que o seu negócio precisa desse momento, numa consultoria que tem mais de 15 anos de experiência e já atendeu mais de 29 marcas, acesse galileubranding.com.br, conheça os nossos serviços e aí, quem sabe a gente não trabalha junto, beleza? Eu tô com um convidado aqui que ele já tem 2 décadas trabalhando com insights e pesquisa, apesar da carinha de novo, vocês vão ver a carinha, quando eu der o zoom na cara dele, você vai falar, não tem como essa pessoa ter trabalhado 2 décadas. Já passou por grandes multinacionais, já trabalhou comigo, inclusive, na 99, já trabalhamos juntos, e eu fui o primeiro cliente dele na consultoria que ele abriu. Então, vocês vão conhecer hoje o Zé Lucas, o fundador da IMO Insights. Seja muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado. Nossa, é verdade, a gente já tem história, né? Temos história, só de empresa 5 anos, né? 5 aninhos, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos, aí tem mais 99. Acho que já são quase 8, né? São quase 8 anos. Meu Deus. Passou voando. E aí, como é que foi? Obrigado, que bom, né, que a gente tá aqui juntos, deu certo no final. O Zé Lucas tem uma agenda super disputada, cidadão. Então, né? E aí, a gente vai começar hoje falando sobre cidades médias. Quando vocês apresentaram pra gente da Galileu, né, o estudo Eu Vi o Brasil, que é o nome desse estudo, inclusive, foi um conceito que me chamou muita atenção, justamente porque a gente tem um Brasil tão gigantesco. Quando a gente mora em São Paulo, principalmente, a gente tá sempre olhando para São Paulo, Rio, megalópolis, né, disputar grandes cidades, e a gente tem uma oportunidade de ouro escondida, né? Me fala um pouquinho mais sobre Eu Vi o Brasil, como é que é esse conceito de cidades médias? Então, ele começou quando saiu o novo censo, né, há 2 anos atrás. A gente começou a, enfim, tentar achar algum tipo de tendência dentro ali do que estava acontecendo. E a gente identificou que as cidades que mais cresceram nos últimos 10 anos foram as cidades médias, que são cidades até 500 mil habitantes, né, de 100 a 500 mil habitantes. E isso bate muito de frente com o que eu sempre acreditei e que a IMO sempre busca, né, que é tentar achar tendências em lugares onde as pessoas não estão olhando. E a gente começou a se aprofundar nisso, assim, bom, acho que é um bom lugar pra gente começar a ouvir o Brasil, que é uma plataforma de estudos que não é só esse, né, a gente vai ter outros temas, mas esse é um tema que começou porque eu acredito que a gente tá presenciando uma mudança muito grande. Quando a gente tá falando de um país que tá se interiorizando, ou seja, a população tem mais oportunidades, tem mais trabalho, é um Brasil que cresce também pro interior, a gente tá desenvolvendo esse país. Isso aconteceu já em vários outros lugares, né? Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Itália, etc., há 100, 200 anos atrás. Então, quanto mais você torna o seu país múltiplo, né, quando a gente está falando de oportunidade de negócio, mais poderoso ele vai ser, né? Então a gente vai levando o Brasil para esses outros lugares também. E aí combina muito com a IMO porque a gente gosta de ir nesses lugares, né? Então não é só você pegar, fazer uma pesquisa quantitativa e falar, eu estudei o Brasil. A gente foi lá. Então a gente pegou as 4 cidades que mais cresceram nos últimos 10 anos e a gente foi até elas. E aí são cidades muito diversas. Então você tem, por exemplo, Sorriso, no Mato Grosso, você tem Paraupebas, no Pará, você tem Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, e você tem Fazenda Rio Grande, no Paraná. Então você consegue pegar várias cidades de várias regiões
que estão passando por esse fenômeno. E eu vi essa apresentação do Eu Vi o Brasil, e uma das coisas que mais me chocou é que parece que a gente não conhece esse Brasil, né, das cidades médias. Principalmente assim, Paraupebas, o que a gente sabe sobre a cidade? Sabe muito pouco. Exato. E aí, quando você vai nessa pesquisa, e a gente vai disponibilizar, cidadãos, o link pra vocês verem o webinar. Vocês têm um webinar meio que gravado para as pessoas. Sim, então, ótimo. Vocês vão ver um webinar que fala um pouco sobre esse estudo e que vai ser ótimo pra você levar pra sua empresa também. Mas uma coisa que me chocou muito é que a gente tem realmente muitas oportunidades. Eu fui agora para Aracaju, né, e tive essa experiência do Eu Vi o Brasil na prática. A gente foi para uma cidade visitar um possível cliente, numa cidade que tem 100 mil habitantes, interior de Sergipe. E quando me falaram, né, a gente tem uma agência parceira em Aracaju, e quando ela me falou que a Base Propaganda, inclusive, base e trilha, sucesso. Quando me falaram desse cliente, eu falei, Lagarto, interior de Sergipe, meu pai é de lá, inclusive, conhece a cidade. Tá, vamos, né? Vamos conhecer esse cliente. E aí eu chego lá, é uma empresa de delivery, de um aplicativo, uma empresa de tecnologia, na realidade, que faz delivery, e eles se consideram como se fosse o iFood dos interiores, que são cidades não atendidas pelo iFood ou pelo Rappi, por exemplo. E tinham mais de 150 funcionários essa empresa, com um faturamento gigantesco e basicamente sem concorrente. E 2 pessoas que estudaram ali, né, tecnologia, criaram um aplicativo, chamaram desenvolvedores. Hoje você não precisa ter necessariamente desenvolvedor morando em Lagarto, você pode ter no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E eles estão nadando de braçada como negócio. Enquanto o iFood está disputando o share, por exemplo, na Bahia, etc., eles estão ali no interior. Por que você acha que, depois, principalmente agora que você fez o estudo, que essas oportunidades elas não aparecem nas mesas de discussão das marcas, dos negócios, das franquias? Eu, particularmente, vejo quando a gente vai fazer reunião com os clientes, muito essa discussão de crescer share em São Paulo, de aumentar a presença no Rio, de estar bem em Salvador, de estar bem em Aracaju, até em Sergipe em si. Mas por que essas cidades com essas oportunidades não aparecem constantemente em discussão? A gente ainda tem essa mentalidade. A gente sempre vai para o que é confortável pra gente. Quando você começa a ver esses outros lugares e você precisa começar a construir esses planos, foge muito do que a gente já faz. Então, quando a gente está pensando em desenvolver São Paulo, Rio, Sudeste, Sul, etc., capitais, você está muito nesse lugar mais seguro. Que, no fundo, quando você está falando de negócio, é onde você tem menos risco. Né? É inevitável falar que quando você vai para um lugar novo, quando você vai desenvolver um negócio, quando você vai desenvolver uma região, você vai ter algum risco instalado ali, não tem jeito. E quando a gente está falando daqui, né, de São Paulo principalmente, onde a gente está, com todas as pessoas que a gente trabalha, mercado publicitário, todas as empresas, áreas de marketing, os maiores investimentos de mídia estão aqui em São Paulo, né? Enfim, tudo se concentra aqui em São Paulo. A gente começa a querer ter esse lugar seguro que tem muito a ver com aquele viés de confirmação que todo mundo já conhece, etc. Que é tentar justificar por si mesmo as coisas que você já conhece. Né? Então, eu vou sempre pro meu lugar seguro. Né? E esse lugar seguro, esse viés de confirmação, sempre vai ter esse bloqueio pro novo. Né? Então, por isso que a gente sempre vai tentar repetir as mesmas fórmulas, porque, querendo ou não, a gente já conhece. E tudo que é novo, a gente tenta refutar, mesmo que tenha dados que provem o contrário. Então, muitas vezes a gente vai olhar para os clientes e a gente vai tentar trazer coisas novas, a gente tem um bloqueio por conta disso. A gente já passou, inclusive, algumas coisas juntos. E tem esse bloqueio. Né? A gente tem um cliente, por exemplo, só para você ter uma ideia, que ele ainda acredita que a Gen Z tem 20 anos de idade. O primeiro Gen Z já tem casa própria, já tem 30 anos, já compra eletrodoméstico, já faz todas as escolhas da sua própria casa. Né? E essas pessoas ainda acreditam que a Gen Z tem 20 anos de idade, é um adolescente, não é mais. E que já passou, né? E que já passou. E tem uma coisa também, Zé, que eu acho que, olhando para... A gente já discutiu muito sobre isso, que é o próprio mecanismo como as marcas estão estruturadas. Então, quando você tem alguém de novos negócios falando, a gente vai expandir agora para Paraupebas. Primeiro, quem que vai assumir esse risco? Pensando no mecanismo de bônus, de performance, etc. Numa cidade que ninguém nunca ouviu falar. Aí você tem uma consequência também que é, será que tem estrutura lá pra fazer o que eu quero fazer, né? Então, do tipo, será que tem fornecedor pra eu fazer as coisas que em marketing principalmente? Alguém que vai fazer de fato o meu trabalho, vai montar o stand do jeito que eu quero, a ativação do jeito que eu quero? Será que vou ter que trazer fornecedor de São Paulo pra lá? Vou ter que levar fornecedor pra lá? Então, tem uma série de coisas também que é justamente o que você falou como um ponto, assumir o risco. Assumir o risco de fazer esse trabalho. Então,
como a gente foi pra esses lugares, a gente gravou todas as entrevistas que a gente fez, a gente gravou a cidade, a gente conversou com o prefeito, etc. A gente precisava de uma equipe de filmmaker pra, né, conseguir gravar e fazer um documentário que, inclusive, tem um documentário do Eu Vi Brasil, esse primeiro tema. E tá no YouTube da Inda também. YouTube, a gente vai exato. colocar o link na descrição pra você acessar fácil. E aí a gente falou assim, putz, a gente vai levar daqui de São Paulo pra todos esses lugares ou a gente contrata o local? E tem filmmaker em todas essas cidades. Ou seja, a estrutura tá lá. Né? De novo, você tá falando de uma cidade que não é pequena. É uma cidade que tem pelo menos 100 mil habitantes. Né? Entre 100 e 500. Tem uma estrutura. Né? Algumas surpresas que a gente vai encontrando pelo caminho, por exemplo, né? A gente tava conversando com uma agência lá do interior, e aí eles estavam falando que todos os outdoors, todas as mídias, né, estavam, no final do ano, estavam compradas até fevereiro, até março. Ou seja, essa movimentação regional, ela já existe, a estrutura já tá lá. Né? A gente aqui de São Paulo não olha para lá exatamente porque a gente tem esse medo de risco. Né? Só que se a gente não olha para lá, você acaba não descobrindo a estrutura toda que tem. Então você precisa se desenvolver. Tem algumas empresas que já estão nesses lugares. Né? Então você vai, por exemplo, para Luiz Eduardo Magalhães, tem uma franquia do Boticário. Né, uma cidade pequena, que não tem infraestrutura, é difícil chegar daqui de São Paulo, né? Mas a cidade cresce, mas já tem uma empresa, uma franquia do Boticário lá. Eu tenho a sensação até que a Van é uma das mais desbravadoras nisso também, né? De estar muito presente em lugares que geralmente não são tão disputados. Exato. A Van pegou essa oportunidade de ver que essas cidades estavam crescendo e, cara, colocou loja em todos esses lugares. Virou praticamente o shopping center da cidade. Que, inclusive, é uma demanda das pessoas. Quando a gente pergunta, o que falta na sua cidade? Um shopping. Por quê? É essa estrutura cultural, né? São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Aracaju, todas têm shopping. Essas cidades do interior não têm. Quando você chega com uma van lá, ela vira o centro da cidade. Exato, é quase um lugar pra passar tempo, né? Exato, vou lá dar uma olhada nas novidades, vou tomar um tem cafezinho. restaurante, então você começa a frequentar. Tem lugares, acho que, se eu não me engano, acho que em Limeira, por exemplo, tem até um cinema do lado. Né? A van acabou pegando todo o shopping em Limeira, eu acho. E aí tem até cinema, tem um monte de coisa dentro do lugar, né? E aproveitando esse ponto aqui do shopping, que você falou que é uma demanda das pessoas, eu tava vendo que o estudo também mostrou que essas cidades médias ganharam 12 milhões de habitantes ao longo do processo. Como é que é o impacto desses lugares não terem as marcas presentes, né? Porque a gente vê também no estudo que as pessoas demandam de consumo, elas querem consumir. Mas aí, às vezes, você não tem uma loja de uma marca que você gosta. E a gente sabe os desafios de um e-commerce também, de entregarem para Alpebas, né? O Sedex chegar lá. Com tanta loucura que a gente tá vivendo, o correio em greve, vai privatizar ou não vai, crise, enfim. Como é que é o impacto no equity de uma marca? Ela precisa realmente estar fisicamente com a chegada desses 12 milhões de pessoas? De novo, a sociedade vai mudar e vai mudar cada vez mais rápido daqui pra frente. Então, se você não começar a se adaptar a essa revolução, né, de mudança de geração, mudança de faixas etárias, criação de novos nichos o tempo todo, né, você vai começar a ter esses montes de nichos. E as demandas das pessoas. Né? Quando você vai para o interior, 12 milhões de pessoas, né? O Brasil cresceu, essa população toda, boa parte delas cresceu no interior. São 68%, né? Desse crescimento. Exato. Estão nessas cidades, inclusive. Exatamente. Então, se a gente está falando de um crescimento populacional, o crescimento populacional vai ser nessas cidades daqui para frente. Não vai ser mais tanto nas capitais. E essas pessoas demandam por N coisas. Então, se você vai no supermercado e não acha um molho pomarola, por exemplo, você vai comprar o que tá ali. Ela vai comprar um molho de tomate, independente da marca que for. Ela vai comprar uma marca de roupa, independente da marca que for. Porque você só tem aquela opção na cidade, ela vai nadar de braçada. Ela vai comprar aquilo, exato. E aí, conforme a sociedade vai mudando, você vai tendo cada vez mais pessoas lá dentro, né, nesses lugares. Provavelmente, essa massa de consumidor vai crescer e vai começar a ser mais importante para as categorias. Se a sua marca não se adapta para estar lá, você acaba começando a perder relevância cultural. E isso é chave para a marca entender que fisicamente, nesses lugares, talvez seja justamente um primeiro ponto de partida. Exato. Porque depender de falar no digital, através de Instagram ou Stories, para fazer a pessoa comprar no e-commerce, para poder chegar naquela cidade sabendo dessa dificuldade, vai ser cada vez mais difícil você construir marca também à distância, né? Você realmente talvez tenha uma estratégia de expansão que obrigue você a estar fisicamente na cidade, pelo menos no início, né? Exato. Aí eu lembrei agora de um case, quando eu estava numa dessas empresas de alimentos. Essa empresa começou a perder share no interior de São Paulo com presunto.
né? E aí começou barata voa, né? Nossa, perdemos share, somos a maior marca, etc. Barata voa. E aí começaram, a tentar entender o que estava acontecendo. A gente comprou um estudo que falava sobre relevância cultural para entender um pouco como era a construção social daquele lugar. E aí a gente acabou descobrindo que para essas pessoas a marca, ela é relevante até o ponto de começar a pesar no bolso. Então, essas marcas começaram a perder relevância para marcas locais. Tinha uma marca que se chamava Pink Porco, pra você ter uma ideia. Uma marca com nome horroroso. Desculpa, se você você é do Pink Porco, por favor. Mas, enfim, vocês conseguiram ganhar share. Há muito tempo atrás. E aí você começa a descobrir que naquela região específica, as pessoas não ligam tanto pra marca. O que importa é o produto, eu vou consumir aquele produto. A gente tá falando de interior de São Paulo. Tá aqui, 3 horas de distância de São Paulo, da capital. E as pessoas vão trocar, elas vão consumir a categoria. Agora imagine em outros lugares ainda mais distantes. Você vai começar a consumir marcas locais. Por quê? Você tem um investimento muito grande já nessas categorias, não está mais concentrada a produção no interior de São Paulo ou no Sudeste, você começa a ter esses frigoríficos, outras empresas, outras indústrias também nessas outras regiões. Então você começa a ter produção também nesses lugares, e aí, enfim, você começa a ter uma concorrência de marcas muito mais forte. Sim. Isso me lembra muito um conceito do How Brands Grow, do Byron Sharp, que ele fala que a marca ela só vai crescer se ela tiver disponibilidade física e disponibilidade mental. Então, se você está presente no ponto de venda e você só é aquela que está presente, e a outra marca que está ali tentando fazer uma competição com você também não tem um preço competitivo, aquela disponibilidade mental que foi construída há muito tempo e física faz com que a cidade consuma bastante. Então, se vocês estão ouvindo aí cidadãos que querem estar presentes nessas cidades, entendam que a disponibilidade mental, ela é legal, mas encontrar o produto é mais do que primordial, tá? Você precisa realmente encontrar o produto naquela cidade para que você consiga ter preferência. Então, se eu vejo os posts da influenciadora que eu gosto, mas a minha cidade não vende, não adianta, né? No final vai ser um caminho muito longo de você ter que ter um e-commerce para entregar. Isso, e aí você tá falando de influenciadores, né? Porque essas 75% dessas pessoas estão conectadas, assistem YouTube, 68% tá no Instagram, ou seja, elas estão consumindo o mesmo tipo de conteúdo que a gente na capital, nas capitais, está consumindo também. Ou seja, a demanda, as necessidades, o que essas pessoas querem, tá lá. E elas não veem as necessidades delas preenchidas. Tem isso também. Então, cada vez mais você vai ter marcas regionais aparecendo. Se você é uma marca grande, não tá olhando para esses lugares, provavelmente você vai perder espaço no Brasil que tá crescendo. Cidadãos, uma pausa rápida pra te contar uma novidade. Sabe como é que eu cheguei aqui no estúdio hoje? De carro blindado e com um chofer que me pegou em casa e me deixou na porta do estúdio, trazendo o máximo de conforto e o máximo de segurança. E sabe por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho um novo parceiro chamado Rino, um aplicativo para Grande São Paulo, que faz o transporte através de choferes, motoristas experientes e profissionais, que leva você da sua casa até o seu trabalho ou até a gravação como eu tô aqui, em que você pode trabalhar com o seu computador, você pode usar seu celular com toda a segurança de um carro blindado. Se você quer desfrutar dessa experiência, use o cupom BRANDINGTUDO para poder fazer a sua primeira corrida e entender o sinônimo de segurança. Empresas como BTG Pactual, Vivo e agora a Galileu Brand estão usando esse serviço para ficar muito mais tranquilo, quando principalmente eu preciso trabalhar ao longo do trajeto, mandar alguns e-mails, responder algumas coisas e ter o máximo de conforto e segurança. Então acessa lá, o link tá na descrição para você fazer o seu cadastro também e usar o seu cupom BRANDINGTUDO. Existe talvez uma mística ainda associada que essas cidades médias ou cidades interioranas são muito relacionadas ao agro. São relacionados a minério. E, na verdade, existe um ecossistema de consumo já pronto, né? Se elas estão consumindo influenciador, se elas estão vendo, se elas têm, de fato, renda, elas só não estão encontrando as marcas, né? Exatamente, porque, de fato, assim, a atividade motriz da maior parte dessas cidades é extrativismo, seja mineral ou seja da agricultura, né? E isso é o grande motor. Essas pessoas têm dinheiro, E quando você tem dinheiro, você tem salário, essas pessoas precisam trabalhar nesses lugares, etc. Você começa a criar toda a estrutura de serviços em volta. Serviços, consumo, etc. Então, uma surpresa, por exemplo, esses lugares todos têm academia. Muita gente vai nessas academias. Não necessariamente são academias de rede. São academias locais. Regionais mesmo, locais. Exato. Ou seja, tem uma estrutura de consumo já que está, de fato, pronta. Por mais que o agro seja tão importante, pensa que o agro é boa parte para exportação. Seja o mineral, seja extrativismo mineral, seja a agricultura. Ou a pecuária, enfim. Então, são atividades muito importantes para a cidade, que fazem parte boa parte do nosso PIB, e que você cria essa estrutura de consumo, porque as pessoas têm dinheiro.
dinheiro, elas querem gastar. Né? Então você vai ver, tem tudo. Tem clínica de estética, tem academia, e são todas locais. Ou seja, você começa a desenvolver uma estrutura a partir disso. E talvez era um Brasil muito diferente quando a gente criou essa mística, até pelo acesso à informação em rede social, por exemplo. Então, a partir do momento que você fala, uma pessoa em Sorriso quer fazer uma harmonização facial, talvez 10 anos atrás ela realmente nem quisesse, porque ela nem sabia que existia, porque você não conseguia acompanhar isso no Stories ou ficar vendo um influenciador falar sobre um assunto. Então, assim, se aquela pessoa não abrir uma clínica de estética e oferecer harmonização facial, talvez aquela cidade nem queira saber sobre isso. Mas hoje, quando você está consumindo, você está dizendo, a pessoa que está lá em Sorriso viu uma influenciadora falando de um cosmético coreano, e na sua cidade tem uma lojinha que traz coisa importada, ela vai comprar no final. Então, existe também, eu acho que uma mudança na cabeça, né? E olhando pro estudo isso fica muito claro, que era o acesso à informação para também despertar desejo de consumo, né? Exato. Porque pensa assim, há 20 anos atrás, eu lembro muito disso, que eu fui fazer um estudo numa cidade que tinha um cinema, né? É uma cidade... Devia ter uns 300 mil habitantes. Tinha um cinema e tinha um filme passando naquele cinema que, em São Paulo, tinha estreado 6 meses antes. Ou seja, culturalmente, demorava mais ou menos 6 meses para um filme chegar nessas cidades. Porque não tinha redes sociais, etc. Então, a cultura, para se disseminar dentro de um país, demorava. Hoje em dia, com a rede social, é isso. Você consegue entender você consegue ver o que tá acontecendo na Semana de Moda de Paris, lá em Sorriso. Né? Sim, então, sim. A cultura, ela já fica bem mais disseminada. Né? Você não consegue mais ter... Controle não, mas você não consegue ter essa hierarquia de descer primeiro São Paulo, depois para Campo Grande, depois para Sorriso. Né? As pessoas, elas já... Todas elas vão ter essas demandas, independente, né, de ter frequentado essas cidades ou não. Eu posso nunca ter saído de Sorriso, mas eu sei que uma coreana tá fazendo tal demanda de tal rotina de skincare. E eu quero o produto que ela tem, porque custa R$39,90. Exato. E se tiver na minha cidade eu vou comprar, ou se entregar aqui eu vou comprar, né? Exatamente. Esse dado me chamou muita atenção, né? No estudo, tem um dado que 53% das pessoas sentem que nessas cidades elas não conseguem comprar tudo que elas precisam ou que elas gostariam. Isso não é alarmante, assim, e ao mesmo tempo é uma excelente oportunidade, né? Você entender que metade da população dessas cidades, ela de fato gostaria de encontrar a marca que elas amam, que elas ouviram falar, né? Exato, porque pensa, você tá falando dessa empresa de delivery, que basicamente no Nordeste, acredito que eles vão se expandir, né? Porque se eles estão, né, tem essa estrutura toda, pensa que algumas dessas cidades não tem uma empresa de delivery, né, acontecendo ali. Você ainda precisa pegar o telefone e ligar na pizzaria pra pedir a pizza. Que foi, inclusive, o porquê eles abriram a empresa. A história da origem da empresa eles estavam numa cidade e eles ficaram com vontade de comer hambúrguer e eles procuraram um aplicativo que pudesse entregar, né? Eles foram nos maiores e os maiores não tinham cobertura na cidade. Então, o insight veio daí. Tipo, eu não quero ligar pra hamburgueria porque eu não sei nem qual é a hamburgueria dessa cidade. Eu tava viajando e eu não sei qual é aqui da cidade. Então, eu preciso ver uma lista. E aí, eu não consegui encontrar essa lista. Lembra a lista telefônica? A famosa lista telefônica, exato. Páginas amarelas, etc. E aí, é muito isso, né? Você tem essa demanda gigante e as pessoas têm essa percepção de que elas consumiriam mais, né, se tivessem todos esses produtos disponíveis. E talvez porque essas grandes marcas, esses grandes distribuidores não atendem essas cidades, é que existe essa demanda. De novo, elas estão sendo impactadas pelas campanhas, elas estão vendo esses outros influenciadores consumirem. Tá tudo pronto, a estrutura tá tudo pronta, só falta as pessoas estarem lá, né? Só falta as empresas estarem lá, né? Você colocar seu produto num supermercado, numa loja dentro de Sorriso, né? E muitas vezes a infraestrutura também já tá pronta. A gente vai falar acho que mais pra frente. Eu já vou já tá adiantando, mas vamos fazendo o link aqui. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa que é muito importante, acho que falta muito, é o poder público começar a pensar muito mais nessa estrutura, né? E na infraestrutura das cidades. Eu fui até Luiz Eduardo Magalhães, e Luiz Eduardo Magalhães, obviamente, não tem aeroporto, né? Pra você chegar de ônibus, enfim, dias e dias de viagem. O aeroporto é Barreiras. Você vai até Belo Horizonte, pega um voo de Belo Horizonte e você pousa em Barreiras, enfim. Tava chovendo, né? Foi 2 horas de chuva, etc, até a cidade, e tinha uma nuvem bem em cima do aeroporto. O aeroporto não tinha uma estrutura para fazer um pouso que não fosse visual. Então, a gente ficou rodando, escureceu. Escureceu, o piloto virou e falou assim, olha,
a gente vai ter que pousar em Brasília, porque esse aeroporto não tem estrutura para fazer pouso à noite. Então são coisas muito simples. Né? Você consegue fazer uma estrutura. E outra, dentro desse avião, tinha muita gente que tinha ido fazer compra em Belo Horizonte, por exemplo. Isso foi uma das coisas que eu mais... Tinha uma senhora toda bem vestida, assim, toda perua, sabe? Que tinha ido fazer compra e ela tava falando com o filho, não, porque eu tô cheio de sacola, você tem que me pegar no aeroporto, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, você tem essas estruturas já meio que prontas, só que a infraestrutura não atende. Então, de novo, um aeroporto que você não consegue pousar. Eu voltei pra São Paulo. Eu tive que voltar para São Paulo, não consegui pousar. Fiquei um dia inteiro andando de avião, porque a estrutura do lugar não... e aí o quanto isso impacta se você tem um e-commerce, por exemplo, que naquele dia tá fazendo uma carga aérea, não vai conseguir entregar. Não vai chegar. E aí vai atrasar a sua encomenda, e assim você consegue entender por que a disponibilidade física talvez seja tão importante. As pessoas encontrarem um produto ali, né, dentro de uma loja, do que necessariamente fazer um pedido pelo site, né? E aí é isso. Então, também tem o poder público, né? O poder público também tem que se envolver nessa parte, que é criar toda a infraestrutura para você conseguir fazer com que as pessoas tenham a disponibilidade de consumir, de ir e vir para esses lugares, né? E aí acho que agora começa a fazer sentido por que é tão difícil tomar a decisão de expandir para esses lugares, né? Porque não depende só da marca também querer fazer, né? Tudo bem, a cidade tem a estrutura, ela pode abrir uma lojinha lá, a franquia do Boticário, eu posso abrir uma franquia lá. Mas eu vou enfrentar desafios de logística para a chegada dos produtos, eu vou enfrentar desafios talvez de uma mão de obra que eu não conseguia encontrar ali, eu vou ter uma dificuldade de ter um alvará de licença, porque eu não sei como é que funciona naquela cidade, principalmente saindo de São Paulo para fazer isso lá, né? Então eu acho que existe também uma curva de aprendizado, quase como se como você fez no estudo. Você falou, não, eu preciso ir em Luiz Eduardo Magalhães para entender como é que funciona a cidade. Exato. Para você chegar e falar, vou abrir uma franquia do Boticário aqui, eu preciso conhecer o prefeito, eu preciso conhecer o secretário, eu preciso conhecer não sei quem, eu preciso transitar, eu preciso fazer amizade com os vizinhos para ver quem vai trabalhar na loja, para contratar vendedor. Não é simplesmente eu vou entrar na Cato e vou recrutar, né? Vou colocar um anúncio de vaga online e vai aparecer vendedor naquela cidade, né? Por isso, assim, tem um pote de ouro nesses lugares, você só precisa, de novo, ir até lá e garimpar esse pote de ouro. Em alguns lugares, literalmente, você vai preparar o pé, você tem lá extração mineral. Sim, isso é um pouco do que acho que eu vi muito lá nessa marca que a gente foi visitar. A equipe inteira, ela tá lá em Lagarto, naquela cidade ali. Deve ter sido muito difícil de encontrar tantos profissionais naquele momento, né, e encontrar desenvolvedor, etc. Só que as pessoas que fundaram estavam lá, no final das contas. Não é eu que estou sentado em São Paulo, olhando, falando, eu vou abrir uma equipe lá e eu vou contratar online, né, tipo, eu vou fazer um anúncio de vaga em rede social e vai ter gente da cidade. E até uma das coisas, conversando com o pessoal da base, tem até uma vontade de trazer as pessoas para Lagarto, inclusive, os remotos. Então, pessoas morarem na cidade. O que também é uma grande mudança de paradigma para quem tá aqui, né? Então, imagina se eu sou um desenvolvedor de São Paulo, eu vou morar numa cidade de 100 mil habitantes, que eu vou ter que achar casa, eu vou ter que mobiliar. E aí, diante de todo esse lugar de novo que a gente tá falando, será que eu consigo um lugar para entregar minha geladeira, meu fogão, etc., na minha casa lá, e eu comprando em São Paulo, pelo site, né? Talvez não, talvez eu tenha que me mudar e comprar na loja, e o tiozinho da loja que faz o carregamento leve na minha casa naquele dia, né? Mas você falando isso me lembrou muito como foi a 99, por exemplo, né? Era uma categoria muito nova, 10 anos atrás. Pensa que essas categorias todas nasceram em 2015, 2016. E para fazer dar certo, lembra que as pessoas iam até a cidade, para abrir a cidade, né? Então você tinha que ir até lá, né? Moravam lá para fazer o negócio acontecer. É mais ou menos isso que você tem que fazer. Não adianta você só ficar aqui do escritório em São Paulo esperando que a coisa aconteça. Muitas vezes você tem que ir até esse lugar, né? Que foi o caso de 99, de Uber, de iFood, provavelmente também. Enfim, não trabalhei lá, não sei como é a área de estruturação deles. Mas é isso, você vai até o lugar, desenvolve aquele lugar. De novo, as coisas não são fáceis, né? De novo, a gente toma as decisões que são mais confortáveis pra gente. Então essas são mais desconfortáveis, de fato. Né? Fazer um negócio vingar demora, custa, né? Mas depois o lucro, ele com certeza ele vem. Né? Para mim, a 99, 99 Food agora, etc., são grandes exemplos disso. Né? Era pequena, de repente você se transformou num negócio enorme e que dá lucro. Né? E eu lembro até que a gente tinha uma divisão lá dentro, né, de cidades também que não eram a cidade-chave. E agora você foi falando, eu fui lembrando que a gente tinha até umas apresentações lá que você tinha grandes regiões
e você tinha microcidades, e aí sempre as microcidades, quando agrupadas, elas cresciam mais do que todas, né? Exato. Porque era justamente assim, eu chego numa cidade de Paraupebas e preciso recrutar motorista. Eu chego lá e recruto 200 motoristas de uma vez só, né? Então eu já cresci muito rapidamente em 2, 3 dias de trabalho no campo, enquanto seria difícil fazer isso em Vitória, por exemplo, né? Ou seria mais difícil fazer isso no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí você começa, né? Chega um momento que São Paulo, Rio de Janeiro, você vai estacionar. Né? Você tem um limite, você tem um platô de crescimento. E aí a sua marca começa a deixar de crescer 2 dígitos para crescer 1. Né? E aí, antes era 9, agora é 2%, agora é 1,5%, 0,5%. Né? E como que você faz? Você tem que ir para esses outros lugares. Né? Se você não fizer uma expansão regional da sua marca, é inevitável ela ficar estacionada. Porque no final você vai ficar sempre no lugar que é disputar por share. Eu tenho que convencer as pessoas na minha cidade hoje a trocarem a marca A pela marca B. Exato. Enquanto na expansão de novos negócios em cidades regionais, em lugares com uma estratégia regional, só tem um concorrente lá. E aí eu entro e consigo dominar metade da cidade inteira, porque ele só tinha uma marca e agora tem 2. Exatamente. E para mim, essas empresas de tecnologia que apareceram, né, numa década atrás, elas foram muito responsáveis para mudar esse jeito de como a gente fazia marketing. Porque elas fizeram esses negócios darem certo. Né? Você precisa mudar o comportamento das pessoas para elas conseguirem entender e consumir uma nova categoria. Boa parte das pessoas que te assistem, acho que devem lembrar, tinha muito cupom de desconto. Sim, os cupons de desconto serviam para quê? Exatamente para te incentivar a cada vez mais usar. E a partir do momento que você usava, isso acabava virando um hábito. O que boa parte das outras empresas não fazem é criar essa nova categoria, né? Fazer com que as pessoas te consumam. E aí, para cada categoria, vai ter uma estratégia diferente. Talvez dar cupom de desconto para uma loja de roupa não funcione, mas você tem que pensar qual que é a estratégia. Né? Nosso papel aqui é exatamente esse: olhar para o consumidor e te ajudar a criar uma nova estratégia para como você vai fazer o seu produto se desenvolver ali dentro. Exato. E eu acho que você falou num ponto extremamente importante, que é o quanto as nossas empresas também estão sendo parceiras desses lugares ou dessas marcas que querem chegar nesse lugar. Né? Então, fazendo o jabazão aqui no meio, tanto a Galileu Branding como a Imo, principalmente porque a gente trabalha junto nesse aspecto, a gente tem ajudado justamente essas marcas a entenderem as suas estratégias regionais. Né? A gente está atendendo agora, possivelmente a gente vai atender essa marca de lagarto, e essa marca, por exemplo, já contratou, né, colocou no pacote uma pesquisa de mercado. Então ela quer entender também o comportamento dentro de uma cidade média, quais são os outros micro-deliveries que podem existir. Ou se ela tá perdendo, inclusive, discussão para o tiozinho que tem uma equipe de 12 pessoas de bike, Exato, que ele responde todo mundo pro WhatsApp e ele consegue ser um grande delivery sem precisar de um aplicativo. Então até essas descobertas, né, Zé, você consegue trazer isso também nos estudos. Para quem você tá perdendo, não necessariamente para um concorrente direto, né? Exato, a gente sempre consegue pegar o que tá acontecendo naquela categoria. Não é uma troca entre marcas. Muitas vezes a gente vai lá, faz, enfim, algumas pesquisas iniciais antes de ir até um tracking de marca para tentar descobrir o que está acontecendo naquela cidade. E aí, muitas vezes, a gente consegue descobrir esses microcomportamentos. De novo, pode ter um senhorzinho ali que está fazendo entrega com os meninos que trabalham junto com ele, né? Enfim, de bicicleta e respondendo por WhatsApp. Dá pra gente pegar... As pesquisas, ela tem essa granularidade. A gente consegue chegar até esse tipo de informação. Teve um caso que até a gente comentou lá na reunião que a gente fez em Lagarto, era o fato de que, quando a gente fez aquele estudo de uma marca do segmento pet, a gente descobriu que o grande concorrente não era o seu principal concorrente necessariamente, mas sim os pet shops de bairro, por exemplo, né, que eram quase responsáveis por metade das compras. Então, assim, o concorrente, de fato, à altura, ele foi lá e comprou, sabemos. Mas o que ele perde dinheiro mesmo é o tiozinho ali da esquina que dá banho e tosa, tranquilinho, baratinho, que você leva o seu cachorro andando. E você não precisa pegar um carro e ir pra uma grande loja dentro de um bairro específico, né? Exato. E muitas vezes nem uma cidade pequena, por exemplo, não comporta uma grande loja, né? Um grande pet center. Muitas vezes você tem que adaptar o seu modelo de negócio para ter, de repente, um pet shop com o seu nome. E que vai ter talvez 4 funcionários ou 10 funcionários com 5 cabininhas, e é isso que ele tem, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa que eu vi muito acontecer em Aracaju, né? Eu já tô há 14 anos fora de Aracaju, e toda vez que eu ia lá visitar os meus pais, enfim, família, eu sempre ia vendo a cidade dando um próximo passo. Aracaju tem quase 700 mil habitantes, então a gente tá acima das cidades médias. Já não é mais cidade média. Já não é mais cidade média. Mas ainda assim, coisas que chamam a atenção. Um Outback. O Outback abriu ano passado. Você tinha uma livraria que vendia basicamente, que era uma livraria local. Você não tinha, na época, cultura, leitura,
Saraiva, você não tinha Aracaju. Então você falava, putz, o cara que criou a primeira livraria, que era aracajuana, e montou, ele tá até hoje nadando de braçada. E aí quando alguém viu uma oportunidade e falou, putz, só tem um concorrente, né, só tem uma empresa do segmento, vou lá abrir uma Saraiva. E aí você começa a ver também o desenvolvimento da cidade. Então aquela pessoa que estava, de certa maneira, acomodada, entre aspas, aqui quem tá ouvindo, começou a reformar a loja, começou a trazer um portfólio maior, porque viu uma movimentação. Então, eu acho que até nessas cidades médias, você também começa a construir novos comportamentos que a própria cidade também vai se adaptando, né? Exato. De novo, são novos modelos que você tem que entendê-los. Né? Não é só replicar a mesma ótica que você tem aqui. Por isso que a gente, muitas vezes, né, e é uma briga muito grande da área de insights, é de brigar com as áreas de comunicação, marketing e branding, de falar que muitas vezes essas áreas são míopes. Né? A gente mostra um estudo falando sobre... E muitas vezes não é nem sobre cidades médias, tá? Por exemplo, Aracaju, Recife, Salvador, Fortaleza, Manaus, Belém. Você traz grandes cidades que têm potencial de consumo, que é fácil chegar, já tem infraestrutura. Quando você começa a falar, por exemplo, sobre criar campanhas que abarquem todo o aspecto cultural, essas pessoas travam. Elas não conseguem criar uma campanha que seja de fato relevante culturalmente para o Brasil inteiro. Como algumas outras grandes marcas, né? Algumas fazem, outras não. Né? Mas é difícil você ter... ou elas vão pegar macrotemas, né? São João, no Exato. Nordeste. Então ela faz uma estética que consiga falar com Campina Grande, Sergipe, Recife, Salvador ao mesmo tempo, mas ainda assim uma visão talvez algumas vezes estereotipada ou que não reflete essas cidades, né? Exato. Então, pra mim, uma que consegue fazer isso, conversa muito bem, é a Havaianas. Havaianas é culturalmente relevante e todas as campanhas falam com praticamente todo mundo. Né? Não tem um estereótipo, não tem um recorte cultural que é raso. Né? Então, eles conseguiram criar uma marca que conversa com o Brasil inteiro. E é difícil ter uma empresa que faz isso. Você vê a maior parte das marcas, acho que hoje menos, porque a gente tem profissionais de marketing, de branding, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, trabalhando em São Paulo. Então você começa a ter essa outra visão. Você não tem mais essa visão elitista, que é a visão sudestina do que é o Brasil. Nos últimos 10, 15 anos se deu uma amenizada. Mas ainda assim a gente ainda tem um passo muito grande pra dar. A gente até estava discutindo isso lá, quando a gente visitou Lagarto. Se eu não me engano, saiu o ranking das universidades de medicina, né? Aquele último exame agora para colocar um ranking de qualificação. E Lagarto estava em 4º lugar no Brasil inteiro. E aí isso também foi uma discussão que eu tive junto com o time lá. O quanto a gente também tem uma visão, mesmo sendo nordestino, mas o tanto que eu passei de tempo já em São Paulo, é uma visão de que eu falo assim, eu não acho que tem bons profissionais de branding em Lagarto. Eu acho que eles não sabem construir marca. Quem sabe construir marca está em São Paulo. Né? E aí, quando eu vou abrir uma cidade, como a 99 fazia, né? Eu quero chegar em Luiz Eduardo Magalhães. Eu vou levar a equipe toda de São Paulo para morar lá, porque lá não tem ninguém. E aí, óbvio, dá um trabalho encontrar essas pessoas, porque é fora do lugar comum que a gente tá vivendo, a zona de conforto. Mas isso foi uma das coisas que eu fiquei muito martelando na minha cabeça. Deve ter, sim, hoje, developers iOS e Android morando em Lagarto. Eles estudaram. Exato. Eles podem ter feito uma excelente faculdade online, eles podem ter estudado por conta própria, eles podem ter aprendido com um amigo, eles podem ter assistido um vídeo no YouTube, eles podem ter feito qualquer coisa. Mas também esse lugar da gente encontrar que as marcas, elas talvez não encontrem uma pessoa para regionalizar bem a sua estratégia, também caiu, né? Eu acho que sim, as pessoas estão lá. Muitas vezes é só treiná-las. Né? Não necessariamente essas pessoas vão estar prontas, vai ter toda a estrutura ali. De novo, alguém precisa ir lá e desbravar e começar a fazer toda a construção da estrutura. E, gente, não é que a gente tá falando de uma cidade do interior que não tem nada. Sim. De novo, já existe demanda, já tá tudo pronto. Né? Demanda, tem consumo, tem dinheiro, tem exato. estrutura para consumo pronta, né? De novo, o que faz a gente não enxergar essas cidades é o nosso viés de confirmação. A gente vai só olhar para as coisas que a gente já aprendeu. É muito difícil você quebrar esse tipo de convicção das pessoas. Bom, agora vamos falar de futuro, porque eu acho que a gente discutiu muito sobre a realidade que a gente encontra hoje. Eu acho que, pra quem tá ouvindo em casa, vocês com certeza, cidadãos, entenderam que existe um universo. Eu acho que quando eu ouvi esse estudo pela primeira vez, eu falei, gente, eu vou abrir coisa no interior. Vamos pra cidade média, vamos fazer coisa lá, porque tem oportunidade. Enquanto a gente tá aqui disputando o share, brigando por um monte de coisa, cara, essa cidade, se eu abrir uma franquia do Boticário, eu acho que eu vou me dar muito bem. Exato. E aí, no estudo, fala muito sobre isso, né? Como é que, então, as marcas que querem regionalizar
a sua estratégia. E a gente viu coisas como, por exemplo, autonomia, veículo próprio, são marcadores sociais, por exemplo, nessa cidade. Então, como é que a gente consegue olhar para ter uma boa estratégia de regionalização? O que a gente precisa entender como profissional? Então, já que, digamos que eu sou a pessoa de São Paulo que vai para Paraupebas abrir uma loja lá, o que eu preciso entender para ter uma estratégia bem sucedida? De novo, acho que a primeira coisa, né, você estava falando de veículo, de como as pessoas se comportam nessas cidades. Lazer, entretenimento. Exato. Então, as pessoas, elas, a boa parte delas tem o seu entretenimento dentro de casa. Porque quase não existe lazer dentro dessas cidades. Quando elas saem para fazer alguma coisa, é para ir pro bar. Então tem a vida alcoólica ali acontecendo. Então eu saio da minha casa para ir para um boteco. Mas eu saio da minha casa para fazer alguma outra coisa que seja de lazer? Não, é difícil. Por quê? Não tem. De novo, existe uma oportunidade de você desenvolver coisas de lazer nessas cidades. Seja rede de restaurantes, seja, enfim... O próprio delivery, né? Pra entregar na sua casa, você não precisa sair. Existe a demanda porque essas pessoas estão lá. E a gente vê também, por exemplo, que essas pessoas, elas têm a intenção de reformar a própria casa. De novo, elas querem construir. Então, existe já uma demanda pronta, para você melhorar a sua casa. Já que boa parte do seu lazer é dentro de casa, essa casa vai ser o mais bonita possível. E quando a gente tá falando, por exemplo, de recortes sociais, a classe AB tem dinheiro para gastar para fazer essas reformas de um jeito muito legal. Então, tipo, móveis, material de construção, decoração, arquiteto, empresa de construção, pedreiro, enfim, isso a gente tá falando só de uma categoria. E aí, por exemplo, você tá falando de deslocamento. Essas pessoas, elas demoram pouquíssimo tempo para se deslocar, e elas têm mais tempo disponível. E esse tempo disponível, elas passam dentro de casa. De novo, assistindo YouTube, assistindo Instagram, etc. E aí, boa parte do que elas querem fazer, assim como em boa parte das outras cidades também, é fora de casa e fora da internet. Então, elas querem socializar, elas querem estar próximas uma das outras, elas querem sair pra rua, mas muitas vezes se deparam com não ter essa opção de lazer, A famosa cadeirinha na calçada. Então, cadeirinha na calçada, vendo os vizinhos passarem e fazendo fofoca, Porque é o que tem pra fazer no final. E isso o estudo também, gente, vocês vão ver que tem muito dessa história de entender os comportamentos. Então, se uma vez as pessoas estão dentro de casa, se elas estão consumindo internet e não encontram lazer na cidade, demoram menos que 30 minutos para chegar no trabalho. Talvez nem precisem de carro, elas consigam ir a pé no trabalho delas. As micro-oportunidades também estão nesses lugares, Então, imagina a pessoa sair do trabalho 6 horas e 6h10 ela tá na casa dela. Ela vai ficar muito mais tempo consumindo coisas do que a gente que leva 2 horas para chegar em casa, talvez. De uma reunião que a gente foi no outro bairro muito distante e que aí o meu hábito de consumo é ficar ouvindo o podcast dentro do carro, enquanto essa pessoa tá em casa esperando alguma oportunidade de consumo. Exato. Talvez seja na internet dentro de casa. Quando você fala de entender, como essas pessoas estão se comportando, a primeira parte do que a gente faz é dar uma qualificada no censo, que é o que eu vi o Brasil fez com as cidades médias. Só para você entender o que existe de demanda, existe uma metodologia de pesquisa que é job to be done. Desculpa o anglicismo, mas é o que as pessoas fazem no seu dia a dia. Então é mapear tudo o que ela faz, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E a partir disso, você começa a identificar o que existe de oportunidade dentro do dia dessa pessoa, independente da categoria. Então, o que ela faz no café da manhã, como que é o deslocamento dela para o trabalho, o que ela come de lanche da tarde, onde ela se diverte, o que ela faz antes de dormir, o que ela assiste e por aí vai. Então, você mapeia tudo o que essa pessoa faz. Tá? E aí, a partir disso, você começa a entender o que existe de demanda. E aí, como você fala de planejar o futuro, quando você faz esse tipo de estudo, você começa a entender o tamanho das oportunidades que você tem dentro do comportamento das pessoas, não é nem só a necessidade de consumo. Você trouxe 2 aqui, como por exemplo, passar o entretenimento ser dentro de casa, uma necessidade de reformar a casa para ser um lugar mais confortável que você possa ter. Então talvez ela queira construir uma piscina, talvez ela queira ter um outro andar, talvez ela queira colocar mais eletrônico, talvez ela queira ter um home cinema na casa dela para fazer a melhor experiência de cinema que ela possa ter. Então só aqui a gente já falou de abrir uma empresa de material de construção, abrir uma empresa de eletrônico, abrir uma empresa de piscina, abrir uma série de coisas, Exato. Qual é, aqui pra gente fechar, Zé, o principal insight que você acredita que um CEO, por exemplo, ou um diretor que a gente tá aqui conversando, mostra nesse estudo do Eu Vi o Brasil? Assim, quando você pega no todo, assim, qual que você acha assim, cara, isso aqui mudou o jogo quando eu entendi, quando eu terminei junto com o time, Pra mim foi super importante, assim. Eu já tinha essa percepção quando a gente fala de mudanças de gerações, Então, quando a gente pensa que hoje
nós somos as primeiras equipes de marketing a lidar com 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Que tem demandas diferentes, crenças diferentes, que passaram por culturas diferentes. Então a gente tem 5 gerações, né, que já estão convivendo entre si, consumindo coisas diferentes. E esse estudo ele só me ajudou a reforçar que, além das gerações, a gente também tem as regionalidades. Óbvio, isso parece muito óbvio falar, Lucas, óbvio que sempre existiram as regionalidades. Só que antes não tinha esse potencial de consumo tão grande, né? As cidades estão crescendo agora, as oportunidades estão acontecendo agora nesses lugares. Então, além de trabalhar com gerações, a gente também tem que trabalhar com regionalidades. Então, cada vez mais, né, esse nosso trabalho vai ficar mais complexo. Não é tão simples, né? E aí, o que eu acho que veio de principal, assim, o que eu falo para os meus clientes quando você vai pensar em construir uma marca, primeiro de tudo, você tem que construir o alicerce. Né? O que é o alicerce de uma marca? São os assets dela, são os brand cues. Então, é o que você identifica daquela marca. E a partir disso, as paredes são as nuances que você vai dar para cada nicho, para cada região, para cada recorte social, para cada recorte de idade. Né? De novo, construa o seu alicerce. E as paredes, o telhado, etc., é o que você vai mudando ao longo para cada um desses recortes. É complexo de ser feito, não é tão simples. Mas, por exemplo, você tem várias marcas que conseguem já fazer isso. Né? Você tem... A primeira que me vem na cabeça aqui agora é o Leg Track da Sadia, o Peruzinho. Né? Que, cara, ele atravessou gerações. Quando você vê o Peruzinho, você sabe que é Sadia. É Sadia. Né? Então, esse é um alicerce muito bem posicionado. Agora, se você vai fazer um produto para vegetarianos, você vai fazer um produto que vai para air fryer, cada um para um nicho diferente, aí você vai construir essas nuances com comunicação, com direcionamento de mídia e por aí vai. De novo, as estratégias vão ficar cada vez mais complexas. E o time de mídia que lute. Exato. Não, e até o time de marca também consiga entender como é que eu consigo ter uma estratégia Brasil, no nível Brasil, o suficiente para cobrir boa parte dos meus objetivos, mas quando eu tenho uma estratégia de negócio cuja a direção vá para entrar em cidades que ninguém tá entrando, aí é você entender ter um time muito fera que entende regionalidades. Exato. Ou pelo menos contar com a gente, pra gente conseguir trazer os insights para essas pessoas entenderem mais a regionalidade. Né? A empresa que a gente conversou aqui ao longo do episódio todo, ela tá contratando a gente, né, para entender mais sobre a cidade que ela mora, numa perspectiva de pesquisa de mercado, porque ela não achou o fornecedor lá, né? E tudo bem. Ela não achou, ela veio daqui, mas o ponto o que a gente vai trazer de insights para ela no final como é que esse interior e essa regionalização da sua marca funciona. E quando você for expandir para interiores da Bahia, talvez você não usar a mesma estratégia de interiores de Sergipe. Exato. Porque lá tem outras particularidades também que ele, como uma empresa sergipana, talvez não entenda. E aí eu acho que esse munir de dados é um dos primeiros passos que esses CEOs, inclusive, donos de empresa, precisam ter, que eu entendo o comportamento da cidade. E aí vivenciar a cidade também, né? Exato. Nós acabamos de construir um novo cargo, especialista em regionalização. Que, de certa maneira, a gente tem isso globalmente, né? Você tem as especialistas para trazer a estratégia global para o país. E aí agora a gente tem a do país para a cidade, da cidade para a cidade menor. Exato. Né? E eu acho que tem um ponto aí muito bacana. Talvez seja até um campo profissional que as pessoas, se elas conseguirem se adaptar e especializar ali, então elas virem realmente esses especialistas em regionalização e como a gente via na 99. Era uma coisa que era muito nítida. O fulaninho montou aqui para abrir Paraupebas, ele arrasou lá, vamos levar ele para Sorriso. Exato. E essa pessoa saía abrindo várias cidades porque ela já tinha dominado como é que funcionava um playbook, o carro de som que tem que passar na rua, porque não tem out of home lá. Isso. Ou então, onde é o melhor outdoor, né? E você descobre falando com as pessoas do lugar. O melhor outdoor é na frente da saída do estacionamento do shopping. Né? Você vai lá e coloca um puta do outdoor lá e pronto. Né? Mas você só descobre isso se você tá lá no lugar. Né? Não tem. Por mais que a gente tenha a pesquisa, né, no final que dê todos os dados de comportamento, viver a cidade também é um dos grandes pontos pra gente ter como dica aí pra quem tá ouvindo, né? Exatamente. Zé, eu poderia passar horas falando aqui desse estudo, como a gente várias vezes fica. Não, a gente às vezes marca reunião às vezes pra ficar meia hora, a gente fala 2 horas. E a gente sai com a sensação de que não falou tudo ainda, não falou né? tudo, exato. Bom, se vocês querem uma parte 2, comentem parte 2, porque o Zé Lucas pode vir falar aqui mais sobre o estudo Eu Vi o Brasil. E que já tem um spoiler, esse episódio vai ser publicado e vai ter um recorte do Eu Vi o Brasil agora para futebol, não é mesmo? Exatamente. Bom, a gente tá em ano de Copa do Mundo, e aí a dúvida que todo mundo fica, né, já que a gente tem o Brasil no cinema, o Brasil na ginástica, o Brasil ainda é o país do futebol.
Isso que a gente Fica vai aí, esse aqui é o corte, hein? Esse aqui é o corte que vai. Né? Clique no link da bio e entenda. É basicamente isso. Zé, muito obrigado pela generosidade de compartilhar. Obrigado por compartilhar esse estudo com os cidadãos. Então a gente vai colocar o link pra vocês conseguirem ficarem surpresos, inclusive, como eu fiquei quando eu olhei as cidades médias. Maravilha. Muito obrigado. E, de novo, tô sempre disponível. A gente tem muitos estudos, a gente tem muitas ideias. Então, estamos sempre aqui para ajudar vocês também. Vamos trabalhar juntos, cada vez mais. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e encaminhar para pelo menos 3 amigos que estão numa estratégia, talvez de regionalização, ou profissionais que podem auxiliar marcas em grandes centros a trazerem suas expectativas e suas realidades regionais para criar estratégias cada vez mais bem-sucedidas. Então, você fazendo isso, você garante a renovação do parceiro Cidadão da Galileia, você vai assistir todos os nossos conteúdos. Não fazendo isso, você vai ser bloqueado, você nunca mais vai acessar podcast nenhum, porque eu vou te perseguir, inclusive nas cidades médias, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.